Fala turma, tudo bem com vocês? Gabriel Lobão aqui. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um passo a passo para você se tornar aluno do EMI, do Musicians Institute. Então, você que, assim como eu, tem interesse em vir estudar aqui, tenho certeza que já deve ter entrado no site do EMI várias vezes, já deve ter pesquisado um monte de coisa, e às vezes a gente se sente um pouco perdido, porque são muitas informações e, de fato, são muitas coisas que a gente tem que fazer, desde o início do processo até você ter a sua primeira aula aqui. E some-se a isso o fato do site, evidentemente, ser todo em inglês, né? Por mais que a gente fale, por mais que você fale inglês, o fato de serem muitas informações, muitas coisas que a gente tem que fazer, acaba sendo um processo um pouco desafiador, né? Foi para mim, mas eu consegui, eu passei por todo o processo, eu fiz o meu curso aqui. Na realidade, estou na minha última semana, na última semana do meu curso aqui no EMI, que é o Certificate, o programa de guitarra, e resolvi fazer esse vídeo para ajudar quem tem interesse em vir estudar aqui também e facilitar um pouco esse processo que é complicado, mas que é absolutamente possível, tá bom? Então, vamos lá, espero que esse vídeo ajude vocês e peço também para que vocês, se gostarem, claro, curtam o vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal também, porque vão ter mais conteúdos falando sobre a minha experiência aqui no EMI e sobre música, sobre guitarra, enfim, sobre tudo isso. Beleza? Então, vamos nessa. Bom, turma, então o primeiro passo é vocês entrarem aqui no site do EMI, que é esse site aqui, emi.edu, e de cara vocês já vão ter o link aqui, Apply Now, para vocês enviarem a aplicação de vocês. Mas antes disso, eu sugiro e acho importante que vocês entrem em contato com o oficial de admissões, que é alguém que vai te ajudar durante todo o processo. Isso é muito importante porque ao longo do tempo coisas vão mudando, detalhes vão surgindo, então para não ter nenhuma surpresa, é interessante que você tenha um profissional de dentro do EMI acompanhando todo o seu processo. E para entrar em contato com o oficial de admissões, vocês podem fazer através desse e-mail aqui em cima, admissions@emi.edu. Eu ia falar em inglês aqui. Ou tem uma abazinha para um chat aqui que vocês podem mandar uma mensagem e vocês recebem uma resposta rapidamente. Vamos ver quanto tempo eles respondem. Ó, mudou aqui o cara. Bom, já é sexta-feira, né? Vamos dar um desconto. E aí vocês vão, depois de entrar em contato com o oficial de admissões, clicar aqui em Apply Now. E aqui eles vão pedir para que você crie uma conta para poder preencher o seu formulário de aplicação. Então você vai colocar seu nome, sobrenome, e-mail. Quando você clica aqui Create a New Account, se eu não me engano, ele te leva para uma outra página e pede mais algumas informações, mas é muito simples, então eu não vou mostrar essa parte do processo, até porque eu já tenho uma conta e eu vou acessar ela aqui e nós vamos ver então o próximo passo. Depois que vocês criarem a conta de vocês e entrarem com login e senha, vocês já vão ver o formulário de admissão, que é esse documento aqui. Ele é bem extenso, mas é super simples de ser preenchido, ele é bem autoexplicativo. Então eu não vou passar por todas as etapas, vou passar apenas pelas etapas que eu julgo serem mais importantes, né? Você vai preencher endereço, contato de emergência, link de rede social. Aí tem uma parte aqui que eles perguntam apenas para fins de estatística. Eu não vou passar por cada uma dessas etapas. Primeiro vocês vão fazer o upload de uma foto de vocês, que tem que ser a foto do passaporte ou do green card, se você tiver. E em seguida
uma parte aqui que eu acho importante falar, é que eles vão pedir para vocês o histórico escolar. Vocês vão colocar aqui a instituição em que vocês terminaram o ensino médio, a cidade, o estado, o país e o ano em que vocês terminaram a escola. E eles vão pedir o Official High School Transcripts. O que é isso? Isso é o seu histórico escolar do ensino médio. Vocês conseguem esse documento na instituição, na escola que vocês fizeram o ensino médio, mas evidentemente esse documento vai ser entregue para vocês em português e vocês precisam enviar para o EMAI um documento em inglês. Ou seja, vocês vão precisar fazer a tradução desse documento. Para isso, vocês vão precisar procurar na cidade de vocês ou na internet alguém que faça um serviço de tradução juramentada, quer dizer, um profissional credenciado para fazer esse tipo de serviço, tradução de documentos. Não adianta levar só para um amigo, um colega seu, um parente que fala bem inglês e que vai conseguir traduzir o que está escrito nesse documento. O EMAI não vai aceitar. Tem que ser um documento feito por um profissional credenciado para fazer isso. Aqui vocês podem colocar, caso vocês tenham feito outra universidade, outra faculdade, o nome também da instituição, cidade, estado, o mesmo processo, mas nesse caso eles não exigem o diploma traduzido, né? Na realidade, essa informação aqui é opcional, inclusive. O que realmente eles exigem e que vocês têm que enviar é o histórico escolar de vocês do ensino médio. Não adianta ficar mandando só diploma de graduação, que eles não vão aceitar. Vocês têm que mandar o histórico escolar do ensino médio. Aqui vocês vão escolher o programa que vocês vão fazer. Eu fiz o Certificate, que é um curso de 1 ano em guitarra. Tem um vídeo meu falando sobre as matérias que tem nesse curso aqui, que é o Certificate. Eu falo um pouco sobre o Associates também, que é um curso um pouco maior, de 1 ano e meio. Mas, por exemplo aqui, eu vou usar o Certificate in Guitar, que foi o curso que eu fiz. Então, é só selecionar aqui. E aqui embaixo vocês selecionam se vocês vão fazer o programa on campus, que é presencialmente, ou online. Eu vou botar on campus. E eles perguntam se você vai fazer o programa full-time ou part-time. Estudantes internacionais, se eu não me engano, não podem fazer part-time. A gente só pode fazer o full-time. Normalmente quem faz part-time o curso em meio período é quem vai estudar e trabalhar. Mas nós, estudantes internacionais, com o visto F1, a gente não tem autorização para trabalhar, então não faria sentido a gente fazer part-time, porque oficialmente a gente não pode trabalhar nos Estados Unidos. Select a Start Term. Aqui vocês vão selecionar em qual trimestre vocês vão iniciar, e aí tem as datas aqui, né? 10 de abril começa o Spring Quarter, 10 de julho começa o Summer Quarter e assim por diante. Então vocês vão selecionar quando vocês desejam iniciar. Depois disso, outra informação aqui que eu acho super importante são os requerimentos para o programa que você selecionou, né? Então, no meu caso, eu selecionei o Certificate in Guitar, e aí o EMAI exige algumas coisas, que você mande alguns vídeos. Isso aqui seria a sua audição, né? Quem mora em Los Angeles, né? Os americanos, as pessoas que já moram na Califórnia, podem fazer uma audição presencial. No nosso caso, a audição é feita por vídeos. E aí eles pedem algumas coisas específicas. Primeiro aqui, 2 scales and 2 arpeggios. Vocês vão tocar 2 escalas diferentes da escolha de vocês e 2 arpejos diferentes também da escolha de vocês, com o metrônomo, certo? Vocês vão colocar o metrônomo para tocar as 2 escalas e os 2 arpejos.
para demonstrar o seu timing, né? Que você consegue tocar no tempo e tudo mais. É bem tranquilo. 60 segundos, 60 seconds of rhythm groove. É um acompanhamento de 1 minuto. Isso aqui também... Esse aqui, se eu não me engano, você não precisa fazer com o metrônomo, mas eu acho interessante também que você faça, né? Pode ser um groove de funk, né? Ou um acompanhamento de um standard de jazz. Enfim, basicamente você vai tocar um groove, né? Com acordes durante 60 segundos. Também é bem simples, você pode tocar algo que você já esteja acostumado a tocar, não precisa fazer nada novo. E aqui ele vai pedir 2 performances. Mande 2 performances que melhor representem o seu estilo e as suas habilidades. As gravações podem ser solo ou podem incluir outros músicos ou backing tracks, play-along tracks. Basicamente aqui você vai mandar 2 performances. Podem ser performances solo, né, você tocando sozinho ou com outros músicos em uma situação de banda ou até mesmo com um backing track. 2 performances diferentes que representem o seu estilo, né, as suas habilidades. Speaking voice. Aqui você vai fazer um vídeo falando um pouco do motivo, do porquê você gostaria de estudar no Musicians Institute, né? É um vídeo breve e não tem muito mistério, é só você ser sincero, dizer por que você tem um desejo, sonho de estudar no EMAI, como foi que você conheceu a instituição. Não precisa se estender muito nisso. Por último, aqui nessa sessão da audição, a gente tem Music Letter of Recommendation. Isso aqui é uma carta de recomendação que vocês têm que conseguir com um professor, com alguém que vocês estudaram por pelo menos 1 ano. Então, pode ser um professor particular que vocês tiveram, ou se vocês já foram para alguma faculdade de música ou conservatório, estudaram com alguém durante 1 ano, vocês podem conversar com essa pessoa. Normalmente a gente escolhe, claro, um professor que a gente teve uma relação um pouco mais próxima, e aí vocês vão pedir essa carta de recomendação. E nessa carta o professor tem que colocar o contato dele, né, o e-mail dele, porque o EMAI pode querer conferir essas informações. Então não adianta você criar uma carta da sua cabeça e botar o nome do Steve Vai, porque o EMAI vai entrar em contato com a pessoa que escreveu a sua carta de recomendação, certo? E para finalizar aqui, a gente tem a parte do pagamento, porque para enviar esse formulário de aplicação, a gente paga uma taxa aqui, ó, application fee de $100. Essa taxa ela não é reembolsável, non-refundable, e a gente pode fazer também o tuition deposit, que já é uma parte do pagamento da sua primeira mensalidade, no valor de $300. Essa taxa ela é reembolsável. Como assim? Quando vocês forem pagar a primeira mensalidade, eles vão mandar com um abatimento desses $300 que você já pagou aqui na ocasião do envio do seu formulário de aplicação. E é isso, essa é a parte do application, né? E aí eu passei pelas partes que eu julgo serem, como eu disse, mais importantes e que vocês precisam ficar atentos. Quando vocês enviarem o formulário de aplicação de vocês, depois de alguns dias, eu não me lembro exatamente quanto tempo, o EMAI vai enviar para o seu e-mail a sua carta de aceitação. Esse documento é super importante porque ele comprova que você passou no vestibular, né? Que você foi aceito no EMAI. Uma vez que vocês receberam a carta de aceitação, vocês já podem se inscrever para bolsas. Então, é muito simples. De novo, aqui no site do EMAI, vocês veem Admissions, Scholarships, e aqui embaixo vocês vão ver as diversas oportunidades de bolsa, né?
Vocês têm que ler cada uma delas porque elas são diferentes. Nem todas as bolsas estão disponíveis para todos os programas. Então vocês têm que ler direitinho aqui para ver para quais bolsas vocês podem se inscrever. Eu vou só passar rapidamente aqui por essa International Musicians Merit Scholarship. Essa é uma bolsa voltada para estudantes internacionais. Não é a única que a gente pode se inscrever, mas essa é específica para estudantes internacionais. E aí, lendo aqui, vocês vão ver tudo que é exigido e tudo mais. E o Application Checklist, que são as coisas que vocês têm que enviar para começar a concorrer a essa bolsa. Normalmente vocês têm que escrever uma redação de uma página, uma redação breve falando sobre você, sobre o seu histórico musical, como você começou, as coisas que você já fez. Depois você vai ter as exigências de performance, né? Essa aqui, por exemplo, pede 3 performances, 2 músicas em 2 estilos diferentes, em uma situação de banda, né? Quer dizer, você sendo acompanhado por pelo menos um outro músico e uma peça solo, né? Vocês tocando sozinho. Então, vocês têm que enviar 3 vídeos diferentes. E aqui, por último, a sua carta de aceitação, né? E embaixo aqui, vocês vão poder encontrar o valor das bolsas. Essa aqui, por exemplo, varia de $1.000 a $2.000 per term, ou seja, por período, né? Por trimestre. Então, ganhando essa bolsa, vocês podem ter um desconto de até $2.000 a cada trimestre, que já é uma ajuda super bem-vinda, né? Junto com a carta de aceitação de vocês, provavelmente eles vão enviar esse documento aqui, que é um informativo para estudantes internacionais, indicando os próximos passos que vocês têm que tomar, que seriam esses 4 aqui. Eu vou falar sobre, na ordem, né? Vou falar sobre o passo 1 e o passo 2, porque eles têm que ser feitos e entregues ao EMAI simultaneamente. O primeiro, make an advance partial tuition payment, ou seja, um pagamento adiantado de parte da mensalidade. Aqui eu preciso fazer uma observação que é a seguinte: os períodos no EMAI são divididos por trimestre, ao contrário de muitas universidades, a maioria aqui no Brasil, que divide os períodos em semestre. No EMAI os períodos são divididos por trimestre. Então, se você fizer um curso de 1 ano, você vai ter ali 4 períodos. E você efetua os pagamentos referente a cada um desses períodos. Então, você paga sempre de 3 em 3 meses, né? Referente ao seu primeiro trimestre, ao segundo trimestre e assim por diante. Então, para você iniciar as aulas, você tem que deixar pago o seu primeiro trimestre de estudos. Esse pagamento é feito via uma plataforma chamada Flywire, que eu vou daqui a pouco mostrar um pouco para vocês como é que ela funciona. É super simples também. Quem já usou uma dessas plataformas para enviar dinheiro para o exterior e tal, elas são todas bem parecidas, mas essa é a que o EMAI utiliza e já tem tudo registrado lá com o código da escola e tudo mais. Então, o primeiro passo seria fazer esse pagamento do primeiro trimestre. E o segundo passo, você precisa... Na realidade, esse segundo passo ele tem duas etapas, né? A primeira seria enviar essa declaração confidencial de finanças, que é um outro formulário que tem aqui, nesse papel também, que eles vão enviar. Confidential Statement of Finances. E basicamente nesse documento você vai declarar como você vai bancar o seu período de estudos no EMAI. De onde vem o dinheiro que vai ser utilizado, se é alguém da sua família que está patrocinando a sua viagem, se são as suas economias que vão ser usadas. Basicamente você vai
deixar isso claro através desse documento aqui. Você vai colocar seu nome, país de nacionalidade e tudo mais. E você vai colocar o seu endereço aqui. É super importante que você coloque o seu endereço de maneira correta, né? O seu endereço no Brasil ainda, o endereço da sua casa onde você mora, porque é nesse endereço que eles vão enviar esse documento aqui chamado de I-20, que é um documento que você vai precisar para poder tirar o seu visto na embaixada ou no consulado americano, em algum dos consulados aqui no Brasil, né? Então, você declara aqui qual é o programa que você vai fazer, quando o programa começa, financial sponsorship. Aí você vai colocar mais ou menos a quantia que está destinada para o seu para sua manutenção nos Estados Unidos e para o seu curso, né? E falando a respeito de valores, você precisa demonstrar fundos suficientes para pagar um ano de curso. Então, se o seu curso tiver um ano, você vai ter que demonstrar que você tem, ou na poupança, ou no investimento, uma quantia que seja suficiente para você pagar esse um ano de curso. Caso você vá fazer um curso que seja maior do que um ano, você só precisa comprovar o primeiro ano. Por exemplo, a graduação são 4 anos, então você não precisa demonstrar fundos para os 4 anos. Você precisa demonstrar que você tem fundos suficientes para o primeiro ano, né? Mais despesas de custo de vida, que para a base de cálculo, eles pedem pelo menos $12.000. Então seria o valor de um ano de curso mais $12.000 para você se manter morando nos Estados Unidos. Já vou adiantar que esse valor ele é um valor de base que eles exigem apenas nesse documento, mas que $12.000 não é suficiente para você passar um ano, né? Porque você vai ter aluguel de apartamento, você vai ter mercado, uma série de outros gastos. Então esse valor é um valor que eles colocam como base de cálculo, né? Mas tenha em mente que vai sair mais do que isso, né? Mas para efeitos aqui do preenchimento desse formulário, você precisa demonstrar que você tem fundos suficientes para um ano de curso, repetindo, mais $12.000, que é a quantia que eles colocam referente a custo de vida. E a segunda etapa seria, vou voltar aqui para o início, né? A segunda etapa aqui dessa parte 2 seria isso aqui, Official Bank Balance Statement. Você vai precisar de um documento do seu banco, do banco de onde você tem esse investimento, né, onde você tem esse dinheiro guardado que vai ser destinado para os seus estudos, seja numa conta sua ou na conta de alguém que vai bancar a sua viagem. Você precisa ir nesse banco e pedir um relatório comprovando que você tem essa quantia. Normalmente, os bancos já conseguem entregar esse documento traduzido, esse documento em inglês, né? Mas aí é algo que você precisa checar com o seu banco, né? Cada banco é diferente. Caso o banco não forneça esse documento já em inglês, que eu acho difícil, né? Mas caso você não consiga esse documento em inglês, você pode pegar em português e aí você vai ter que fazer uma outra tradução juramentada para enviar esse documento ao EMAI. Mas repito, eu imagino que os bancos já ofereçam esse serviço e já entreguem esse documento em inglês. Uma vez que você faz o pagamento e você preenche o formulário e consegue esse documento com o seu banco, você vai enviar para o EMAI o formulário preenchido, o recibo do pagamento e o documento fornecido pelo banco, né? Que pode ser uma carta, pode ser até mesmo um extrato, mas, repetindo, tem que estar em inglês, né? Você vai realizar o passo 1 e o 2 ao mesmo tempo. Você vai responder para
a pessoa que está acompanhando a sua admissão, você vai enviar esses documentos e vai realizar aqui o passo 1 e 2. Agora eu vou dar uma paradinha no vídeo para mostrar para vocês como é a plataforma Flywire, que é a plataforma que vocês vão utilizar para transferir fundos para o Musicians Institute. Bom, turma, esse aqui é o site flywire.com. Vocês vão criar uma conta, clica aqui em Sign Up. Eu já tenho a minha conta, vou mostrar aqui para vocês. Vão selecionar a instituição para a qual vocês querem transferir fundos. Musicians Institute. Continuar. Vocês vão colocar de onde vai ser originário o pagamento, Brasil. E aqui vocês vão colocar o valor em dólar que vai ser enviado para a universidade. Então vocês vão botar o valor da mensalidade. Eu vou botar qualquer valor aqui só para constar. Próximo. E ele vai mostrar, de acordo com o valor que você colocou em dólares, opções de pagamento com o valor em real, certo? Então eu coloquei $1.000 e aí ele mostra algumas opções aqui. Transferência bancária, que tem esse valor, pelo menos saiu com esse valor agora, né? Claro que depende da cotação do dia. Boleto bancário, o mesmo valor. E conforme você vai mudando a forma de pagamento, o valor pode sofrer alguns ajustes, né? Normalmente, por Pix ou boleto bancário, tende a ser mais barato. Às vezes o Pix aparece um pouco mais barato, mas eu sempre preferi fazer por boleto. E uma vez que você clicar aqui, se for por boleto, por exemplo, ele vai gerar um boleto e você pode fazer o pagamento através do aplicativo do seu banco, né? E assim, tá feito o pagamento, não é tão difícil. Eles vão... demora alguns dias, né, para o pagamento ser realizado, cerca de 7 dias, se eu não me engano, porque primeiro demora uns 2 dias para o Flywire ter o montante em posse, né? E depois mais alguns dias para eles transferirem para o EMI, né? Quando toda a transação é concluída, eles disponibilizam o recibo para você baixar e guardar. Então, é assim que você vai fazer o pagamento dos trimestres, né? No EMI. Bom, pessoal, depois que o pagamento de vocês for processado, que o EMI identificar esse pagamento e tiver tudo certo, eles vão te enviar esse documento aqui, que é o I-20, para você conseguir tirar o seu visto F1. O I-20 é um documento que comprova que você está regularmente matriculado em uma instituição oficial nos Estados Unidos. Com esse documento, com o I-20, você vai poder pagar a taxa SEVIS, que é uma taxa que todo mundo que vai estudar nos Estados Unidos, ou todo mundo que vai tirar o visto F1, precisa pagar. E com esse documento aqui, o I-20, mais o recibo de pagamento da taxa SEVIS, você vai poder tirar o seu visto. Você vai precisar levar esses 2 documentos para o consulado. Tanto o I-20, como eu já tinha dito anteriormente, quanto o recibo de pagamento da taxa SEVIS, que vocês podem fazer nesse site aqui, FMJ-FI, né? Vocês vão vir aqui em Pay I-901 Fee. Vocês vão colocar
o Service ID, que vai estar no I-20 de vocês, o número aqui em cima, Service ID, né? É só colocar esse número aqui, último nome, primeiro nome, data de nascimento, e aí quando vocês clicarem aqui, eles já vão te dar opções para vocês conseguirem pagar essa taxa service, né? E depois que vocês pagarem, vocês vão, como eu disse, imprimir o recibo. O valor dessa taxa para o visto F1, que é o visto de estudante que a gente precisa para estudar no EMAI, o valor é $350. Eu não me lembro, confesso, as opções de pagamento que eles oferecem. Eu não sei se tem boleto, isso eu confesso que eu não me lembro exatamente. Mas se antecipem, porque vocês vão ter que pagar essa taxa. E eu não tenho como acessar aqui, porque como eu já voltei, né, e eu já paguei essa taxa, o meu Service ID ele não é mais válido, né? Então, se eu colocar aqui, eu não consigo avançar para a próxima etapa. Mas eu acredito que vocês não vão ter grandes dificuldades em fazer isso, não. É bem simples. E um outro detalhe importante é que, como esse é um documento urgente, né, o I-20 você vai precisar ter logo ele em mãos para poder tirar o seu visto, o EMAI vai enviar esse documento para sua casa. E o custo de envio desse documento fica por sua conta, né? Na realidade, quando você for pagar um trimestre futuro, provavelmente esse valor vai estar registrado lá como um valor que você tem que pagar, porque eles precisam enviar o documento e isso precisa ser feito rapidamente para que você possa adiantar e tirar o seu visto, porque demora até você conseguir marcar, né? Então, tem essa questão que vocês têm que ficar atentos também. Mas não é um valor... eu tentei procurar aqui qual era esse valor, mas não achei. Mas também não é nada absurdo. De posse desses documentos, como eu disse, você vai poder tirar o seu visto, né? É interessante você levar na sua entrevista todos os documentos que comprovem que você está indo realmente apenas estudar nos Estados Unidos. Então, também leve a sua carta de aceitação. Se você conseguiu até lá ganhar uma bolsa, leve a carta dizendo que você foi selecionado para alguma bolsa, para algum scholarship. Claro, o seu I-20, a taxa service paga. E você pode marcar a sua entrevista a partir do momento que você recebe a sua carta de aceitação. Você já pode conversar com o oficial do EMAI que está te ajudando e comentar sobre marcar a sua entrevista no consulado americano. Só preste atenção nas datas. A disponibilidade dos consulados e das embaixadas varia bastante de acordo com o período do ano, de acordo com o local que você vai, né? Às vezes São Paulo está com a fila mais rápida, às vezes o Rio está com a fila mais rápida. Então, tudo isso é interessante que você vá tentando checar para ver, porque a partir do momento que você tem sua carta de aceitação, você pode marcar, mas é interessante também que você marque no momento adequado para não correr o risco de a data da sua entrevista chegar e você ainda não ter recebido, por exemplo, o seu I-20 e não ter conseguido pagar a taxa service ainda, né? Mas eu vou mostrar brevemente aqui, não vou falar tanto sobre isso porque existem muitos vídeos na internet ensinando o passo a passo sobre como você tirar o visto, como você marcar uma entrevista, né, para tirar o visto. Mas eu estou falando mais do processo do EMAI, né? Mas você vai entrar no site US Embassy, que são o site das embaixadas americanas no Brasil. Você vem em visas, non-immigrant visas, que são vistos de não imigrante. E aqui você tem
Visa Appointment Service website, que é o site de marcação de entrevistas, né, para você tirar o visto. Primeiro você vai... as etapas são bem explicadas aqui, né? Você clica em Apply primeiro e aí você vai ter que fazer uma conta. Nessa conta você vai preencher esse formulário aqui, que é o DS-160. Todo mundo que vai para os Estados Unidos, né, todo mundo que está solicitando um visto precisa preencher esse formulário. Ele é super famoso. É aquele que pergunta um monte de coisa, se você é terrorista, se você já foi preso, todo esse tipo de coisa, e mais perguntas pessoais também. Você vai responder. Ele tem uma taxa também, que, se eu não me engano, eu estava até olhando aqui, para não cometer nenhum deslize, de $160, né? O nome do formulário é DS-160 e a taxa é de $160. Uma vez feito isso, preenchido o formulário, e uma vez que você pagou a taxa consular, a taxa desse formulário, você vai ser direcionado para alguma página que vai perguntar onde você quer tirar o visto. E, aliás, se eu não me engano, até no próprio preenchimento do formulário DS-160, ele já pergunta onde você pretende tirar o visto, né? No Brasil, se eu não me engano, a gente tem embaixada em Brasília, tem consulado em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre, Recife também. E não sei se... acho que eu estou esquecendo algum outro lugar. Mas aí você vai ter essas opções. E aí você vai marcar para fazer a sua entrevista. Nesse ponto, esperamos que o seu visto já tenha sido aprovado. E uma vez com o visto aprovado, chegou a hora de você realmente começar a planejar a sua ida para Los Angeles, Califórnia. Alguns lembretes. Primeiro, com o visto de estudante, você não pode entrar nos Estados Unidos mais de 30 dias antes do início das suas aulas. Então, se, por exemplo, estiver passando pela sua cabeça, vou chegar 2 meses antes para curtir férias com a família e vou ficar até o início das aulas, você não vai conseguir entrar nos Estados Unidos, a não ser que você tenha um visto de turismo válido, e aí você pode entrar como turista e ficar até o início das suas aulas. Mas se você só está com visto de estudante, você não pode, repito, entrar nos Estados Unidos mais de 30 dias antes do início das suas aulas. Eu acho que é interessante você marcar a sua passagem e chegar nos Estados Unidos cerca de 2 ou 3 semanas antes das aulas começarem. Por quê? Porque você vai ter que fazer uma série de coisas para organizar a sua vida na cidade, né? E é interessante também que você tenha um tempo para conhecer pelo menos um pouco de Hollywood, de Los Angeles, antes das aulas começarem. Porque quando as aulas começam e você começa a estudar, você tem menos tempo de resolver tudo que tem que ser resolvido. Então você vai precisar alugar um apartamento ou um quarto, você vai precisar abrir uma conta no banco, enfim. Então, acho que de 3 a 2 semanas é suficiente para você conseguir resolver todas essas questões e conhecer um pouco da cidade antes das aulas começarem. Então, eu vou falar aqui rapidamente sobre algumas coisas. Primeiro, quando você chegar nos Estados Unidos, você vai passar pela imigração e você vai precisar ter em mãos o seu passaporte, claro, o seu I-20, né? O seu documento de comprovação de finanças, aquele mesmo documento que você teve que enviar para o EMAI, aquele formulário que o banco te deu, né? Você vai precisar desse documento também. E o recibo da SEVES I-901 pago também. O mesmo que você usou para tirar o seu visto, né? E leve todos os documentos adicionais possíveis para comprovar que você está indo estudar, né? Como eu falei também, é a mesma coisa da entrevista do visto. A sua carta de aceitação na escola, se você ganhou alguma bolsa, leve a carta dizendo que você foi contemplado com a bolsa, enfim. Você vai
precisar ficar em algum lugar. Eu indico, deixa eu botar aqui essa pousada aqui, chama Motel 6. Ele não é nada de maravilhoso, né? Mas fica bem próximo do EMAI, cerca de menos de 10 minutos andando, 6 minutos. E ele não é tão caro comparado com os hotéis da região. É claro que ele é bem simples, é um hotel mais para pernoite, mas vai suprir as suas necessidades enquanto você precisar ficar indo e voltando do EMAI para resolver detalhes, para ir na administração da faculdade para pegar informações. Eu fiquei lá e recomendo pela praticidade. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, bem como o link dos outros sites aqui, das coisas que eu mostrei durante o vídeo. Quando você estiver entrando também, quando você estiver na entrevista com na imigração, é possível que eles peçam também, que eles perguntem aonde você vai ficar, né? E aí você já pode apresentar um recibo também das reservas do hotel, que pode ser outro também, esse aqui foi só uma sugestão, claro. E comuniquem também a pessoa que estiver te entrevistando que você vai passar um ano e que você vai ficar no hotel inicialmente e que vai alugar um apartamento, né? Quando você chegar, você vai precisar de um número americano, de um celular, né? Um número para você poder se comunicar. No próprio EMAI eles vão te indicar lugares para você ir, onde você pode comprar um chip e você vai precisar, porque vai precisar ficar ligando para apartamentos, para possíveis colegas de quarto também, aí depende de que tipo de acomodação você vai querer, e eu vou falar um pouquinho sobre isso também mais adiante. Então esse seria o primeiro passo, você conseguir, depois que você chegou, né, que você já está no hotel, você conseguir um número americano. Depois você vai precisar abrir a sua conta no banco. Algumas agências nos Estados Unidos funcionam com marcação de horário, né? É bom se certificar isso com o seu oficial de admissão no EMAI, porque eu, quando cheguei, eu precisei esperar um tempo para poder conseguir um atendimento e poder abrir uma conta. Quando você vai abrir a conta, pelo fato de você ser estudante, não tem muitos documentos que você precisa apresentar. Você precisa mostrar o seu I-20, você vai ter que depositar algum dinheiro e você vai ter que ir com o dinheiro, né, para os seus gastos iniciais, mas não é uma grande complicação não abrir uma conta no banco. Só fiquem atentos a essa questão de se é necessário realmente marcar horário para você ser atendido. Quando eu fui, como eu disse, foi necessário marcar horário, mas era uma fase ainda final de pandemia e tudo mais, então as coisas estavam funcionando de uma maneira um pouco diferente. Pode ser que agora vocês só precisem ir até uma agência e aguardarem para serem atendidos. E a partir daí, com o seu número e com a sua conta no banco, você vai começar a procurar apartamentos. Você pode andar por Hollywood, tem várias placas indicando, e aí você vai ligando, pedindo para fazer visitas. É uma parte do processo que é cansativa realmente, por isso que você tem que chegar algumas semanas antes das aulas começarem. E o EMAI também tem o departamento de housing, que é o departamento que auxilia o estudante nesse processo de encontrar um apartamento. Eles vão semanalmente, né, uma vez que você se comunica com o seu oficial de admissão, que você já está indo, que você vai procurar um lugar para alugar, eles vão ficar te mandando semanalmente, se eu não me engano, classificados com apartamentos que ficam próximo do EMAI, em uma distância que você possa caminhar para o EMAI, e alguns outros apartamentos que ficam talvez um pouco mais distantes, coisa de meia hora andando, enfim. Tem um raio específico perto do EMAI que eles fazem uma seleção de apartamentos e mandam.
apartamentos estúdio, apartamentos de 1 quarto, de 2 quartos. Isso aí varia bastante e você vai ter que avaliar isso de acordo com o quanto você vai ter disponível para para pagar o aluguel, né? Além disso, além desse serviço de te mandar esses classificados, o EMAI tem uma lista de roommates também, de colegas de quarto. Você pode pedir para ter o seu nome incluído nessa lista e eles também atualizam isso semanalmente. É uma lista onde aparece no topo da lista alunos que já têm um apartamento e que estão alugando um quarto ou um cômodo da casa. E embaixo uma lista com pessoas que estão procurando apartamento, né? Eles fazem uma breve descrição de cada pessoa também, né? Para que você possa, de certa maneira, saber um pouco quem é que está do outro lado, né? Mas é o caso de realmente quando você estiver lá, se você quiser dividir o apartamento com alguém, que pode ser algo bem bacana para você poupar um pouco de grana e para já ir conhecendo gente e se enturmando. O interessante é que você ligue para essas pessoas, marque uma reunião para conversar, para conhecer e ver se é alguém que é compatível com o seu estilo de vida, né? Você acha que vai dar certo morando junto com essa pessoa. É lógico que isso é uma coisa muito delicada, né? Mas é uma opção interessante que não deve ser descartada, mas que deve ser feita com cuidado também, porque você não quer começar os seus estudos tendo problema porque você mora com uma pessoa que não é agradável para você, enfim. Mas de uma maneira geral, as pessoas são bem receptivas, bem abertas, então também não acredito que isso seja um problema muito grande, desde que você seja cuidadoso, né? Para alugar um apartamento, os proprietários pode ser uma pessoa física ou pode ser uma empresa. As exigências elas podem variar de lugar para lugar. Tem lugares que podem ser um pouco mais rígidos, outros um pouco mais flexíveis, mas via de regra você vai ter que apresentar o seu I-20 também. E nos Estados Unidos eles têm um sistema de créditos, né? Como se fosse uma pontuação, né? Então, se você tem um crédito bom, uma pontuação boa, quando você vai alugar um apartamento, você tem certas vantagens, né? Se seu crédito é ruim, você tem gente às vezes que não aceita, né? Não faz negócio. Isso assim, de maneira bem simplória, eu estou explicando isso. É claro que se você está indo para os Estados Unidos a primeira vez, você não tem crédito nenhum. Então, você vai ter que mostrar alguma garantia ou para a empresa que está alugando o apartamento ou para a pessoa que é dona do imóvel e está alugando que você vai ter condições de pagar. Então, é interessante que, por exemplo, aquele documento que você usou para comprovar que você usou para enviar para o EMAI, né, comprovando que você tinha fundos suficientes para bancar a sua estadia lá, é interessante que você possa apresentar esse documento na hora de você alugar um apartamento, e é interessante que esse documento tenha o seu nome também. Mesmo que seja uma outra pessoa que está bancando os seus estudos, mas se for seus pais, por exemplo, você tiver uma conta em conjunto e nesse documento puder ter o seu nome também, melhor, porque aí você evita qualquer problema caso você goste de um apartamento e a pessoa seja um pouco mais rigorosa, né? Mas, via de regra, é o seu I-20 que você vai precisar apresentar, e alguma comprovação de uma renda compatível, né? Para que você possa viver pelo menos um ano. Normalmente os contratos eles são de 6 meses a um ano. Quando você faz um contrato maior, às vezes eles oferecem alguns descontos. Então, é legal pensar nisso, você fazer um contrato um pouco maior. Às vezes você tem desconto até de
ou dois aluguéis, né? Então, pode ser interessante. Uma outra observação que eu me esqueci de fazer sobre abrir uma conta no banco, que é curiosa, porque eles vão te pedir um comprovante de endereço. E aí é um pouco confuso isso, porque para alugar um apartamento você precisa dar conta no banco, e para fazer a conta no banco você precisa de um comprovante de endereço, só que você não tem um comprovante de endereço ainda porque você não conseguiu alugar um apartamento. Existem dois bancos que têm várias agências perto do EMI. Um é o Chase e o outro é o Wells Fargo. Pelo que eu sei, o Wells Fargo, em uma agência específica que o EMI indica que os estudantes abram a conta lá, eles aceitam que você coloque inicialmente o endereço do EMI, e aí eles vão mandar para esse endereço o seu cartão de crédito, outras coisas, até você arrumar o seu apartamento, alugar o seu apartamento e atualizar o seu endereço. Quando eu fiz isso, eu não fiz por esse banco, eu não consegui abrir a conta nesse banco, eu abri a conta num banco chamado Chase, e no Chase eles não aceitaram o endereço do EMI. Eu precisei conversar com uma pessoa, dei o endereço dessa pessoa inicialmente. Quando o meu cartão chegou, eu fui até a casa dela, que ficava em Downtown LA, para conseguir pegar o meu cartão e outros documentos que chegaram. Então é bom ficar atento a isso também. E para finalizar, só tem mais duas coisas, mais duas informações. A primeira é a respeito do plano de saúde que você pode fazer já do Brasil. É só também mandar um e-mail para o seu Admission Officer e comentar a respeito do plano de saúde. Ele vai te mandar a página do plano específico do EMI. Tem algumas opções de planos diferentes, mas se eu não me engano, era algo de $150 por mês. Ou seja, o trimestre, né? O período seria $450. Você tem que pagar, você tem que fazer o plano por período. Então você paga no primeiro mês $450. Aí depois, no seu segundo trimestre, 3 meses depois, você paga pelo seu segundo trimestre, mais $450. Então você vai fazer esse pagamento 4 vezes no ano. E esse pagamento, quando eu fiz, ele só podia ser feito no cartão. Então, não tinha outra opção de pagamento. Você pode escolher fazer com o seu cartão, que você vai fazer lá quando você tiver uma conta no banco, ou através de um cartão no Brasil também. Bom, gente, para finalizar, uma última informação. Na primeira semana de aulas, acontecem testes de placement tests, né, que são testes de proficiência. Então, se você já tem alguma experiência, se você acha que já tem uma leitura bacana, por exemplo, que você já tem alguma experiência profissional e acha que você tem condições de pular algumas matérias, você pode solicitar esses testes de nivelamento. E aí você vai fazer... Para cada matéria tem um teste específico. Às vezes você em um teste pode ser aprovado para pular mais de uma matéria. Mas é interessante porque se você conseguir, você elimina algumas classes e dessa forma você pode economizar uma grana, né? Você pode economizar um pouco, porque o valor do trimestre que você paga é um valor dividido por créditos e cada matéria tem uma quantidade de créditos específica. Então, se você consegue eliminar matérias, você vai ter que fazer menos créditos, portanto, o seu tuition, né, o valor do curso no ano vai ficar um pouco menor. Então, lembre de na sua primeira semana solicitar para fazer esses testes se você acha
que isso pode ser interessante para você, que isso pode te ajudar. Ok, gente? Obrigado por assistirem o vídeo e espero que esse vídeo ajude vocês no seu processo de chegar até o EMAI e ter a sua primeira aula e realizar o seu curso no Musicians Institute. Valeu e até o próximo vídeo.